E hoje está sendo um dos dias mais difíceis da minha vida. Porque nós vamos falar aqui sobre a vida de inocentes. Nós vamos falar sobre a vida de inocentes, sobre a vida de pessoas que estão sendo injustiçadas. Eu jamais esperava um dia estar lutando por anistia de pessoas de bem, de pessoas que não cometeram nenhum ato de maldade, que não tinham intenção e nem poder para fazer aquilo que estão sendo acusados. É muito comum seus governadores, Tarcísio, Paulo Mendes, Cláudio e Jorginho. Aqui nós sempre dizemos que defendemos as mulheres. Qualquer coisa contra uma mulher é uma polêmica enorme no Brasil. E obviamente, mais que a defesa, devemos ter consideração com as mulheres. E olhem só, eu vou citar o nome de 5 mulheres aqui. A primeira, Débora dos Santos, está 2 anos em prisão preventiva. Está sendo julgada nesse momento em plenário virtual. Todo mundo está esperando mais uma condenação, uma pesada pena. Eu peço a Deus que isso não ocorra. Temos também a senhora Valdete Ferreira, 73 anos de idade. Condenação, 11 anos de cadeia. Temos também a senhora Iraci Aguchi, 71 anos de idade. Condenação, 14 anos de cadeia. Temos aqui de Santa Catarina, Jorginho, a senhora Fátima de Souza, 67 anos de idade. Condenação, 17 anos de cadeia. E a última aqui, do Mauro Mendes, que é de Mato Grosso, quanto a senhora do Ceará. Senhora Francisca Eudete, 62 anos de idade. Condenação, 13 anos de cadeia. E mais dezenas de condenações. Homens, avós, jovens mulheres, mães que acordam e dormem sem dar um beijo nos seus filhos. Como faltou aqui agora, como havia combinado com o Bruno Scheid, trazer uma senhora de Ji-Paraná, Rondônia. Essa senhora tem 6 filhos, o mais velho 10 anos, o mais novo 10 meses, o marido um caminhoneiro, que chegou num frete de Rondônia naquele fatídico domingo de 8 de janeiro, lá em Brasília. Tomou um banho e foi para a esplanada. Acabou sendo pego. Condenação, 14 anos de cadeia. Essa senhora com 6 filhos teve seus vencimentos como servidora de Rondônia bloqueados. Vive de favores. E esse homem está foragido. Talvez esteja na Argentina com dezenas de outros patriotas. Eu jamais pude imaginar um dia na minha vida que teríamos refugiados brasileiros mundo afora. Até há poucos anos, a gente não sonhava em passar por uma situação como essa. E estamos passando.
Alguém passando a mão é esse? O bombeiro, por favor. Aquela semana que está em pé ali, levantando a mão, tem uma pessoa que está passando a mão ali, por favor. Aqui o corredor, aqui, por favor, o corredor aqui. Só abrir um corredor aqui, por favor. Precisa de hidratação. Bebia até pouca água. Ok? Foi falar em água. Foi lembrar, doida. Bebi pouco. Abre o corredor que vai transportar. Aí botaram a foto dele que tava na cara, todo mundo. Botaram no telão. Posso continuar? Quero ir ver seu povo. Onde vai saber? Essa é a casa. Como é que você fez? Para não botar e vai passar você tem que comprar o ingresso que é mais caro para poder passar na frente. E é uma família do cara. Você brinquedo que eu demorei 3 horas. É bom ir uma época que não é nada. É bom tu ir com outras pessoas. Não foi eu e o estacionar aqui, eu marquei as coisas do dia. Entendeu? Aí eu fui no brinquedo, eu tive que pagar, fui no zoológico, que não gostou. Aí eu tive que pagar. Então isso é bom ir numa época que não seja festiva, temporada. O Bolsonaro interrompeu um discurso que estava ajudando uma senhora, pedindo o pessoal para abrir um corredor para a senhora que estava passando mal ali ser atendida. Olha só como é que... Está sendo atendido aí, posso continuar? Seu lugar é na prisão! Lula, ladrão! 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 Seu lugar é na prisão! Serviço médico já está presente. O corredor está aberto. O bombeiro já está ao lado do colega que está passando mal. Vamos continuar. Se precisar, eu paro. Uma pessoa é importante para nós. Vida e liberdade se confundem. Entendo que a liberdade é tão importante quanto a própria vida. Que uma pessoa sem liberdade não vive. Essas pessoas, essas senhoras, já idosas, todas mais novas do que eu. Porque na sexta-feira agora, eu chego nos meus 70 anos de idade, se Deus quiser. 70 anos tenho vivido algumas tribulações, mas a satisfação e a consciência está ajudando o seu país a sair da escuridão. Essas pessoas que eu citei aqui, senhoras idosas, acusações, entre outras, dano qualificado. Elas têm força para quebrar alguma coisa? Tem alguma imagem de uma delas quebrando alguma coisa? O que nós sabemos? Que a pena tem que ser aplicada a quem realmente cometeu aquele dano.
Uma outra, associação criminosa armada. Essa senhora foi encontrada com uma arma com alguém no dia 8 de janeiro de 23. Uma outra, golpe de Estado. Como disse há poucas semanas no programa Roda Viva, ministro da Defesa José Múcio, golpe de Estado é o povo, Forças Armadas e uma liderança. Quem é a liderança ou quem foi a liderança dessas pessoas? Não tiveram. Foram atraídas para uma armadilha. Até o presidente da República, que costuma acordar tarde durante a semana, acordou cedo domingo e foi para Araraquara. Outro dia conversei com um colega de Israel. Ele falou: que golpe foi esse que o Mossad não ficou sabendo? Quando se há uma tentativa dessa natureza pelo mundo, em poucos minutos, o mundo todo toma conhecimento. Mas qual o objetivo deles? O que eles querem? Todas as narrativas contra mim foram para o espaço. Marielle Franco, baleia, sem imóveis do Vado Ribeira, móveis do Alvorada, joias, vacina, tudo foi embora. Sobrou a fumaça do golpe. Quando o Malafaia fala em dispositivos funcionais, eu talvez, por obrigação, conheço um pouco mais a Constituição do que ele. Quando se fala em estado de sítio, estado de defesa, o primeiro passo é o presidente convocar os conselhos da defesa e o Conselho da República. Foi convocado? Não! Você vai naquele trabalho mal feito daquela banda da Polícia Federal que serve Alexandre de Moraes. Está lá que o golpe, segundo eles, começou no dia 29 de julho de 21. Alguém sabe o que aconteceu nesse dia? Ele não sabe. Uma live que eu fiz lá no Alvorada e critiquei o sistema eletrônico de votação, onde eu dissequei um inquérito aberto em novembro de 2018. Inquérito que até hoje está em aberto. Inquérito esse que eu mostrei para os embaixadores, que no dia seguinte o Alexandre de Moraes classificou esse inquérito como confidencial, ou seja, secreto. Secreto por quê? Qual é a alma da democracia? É a transparência, é o voto, é a contagem pública dos votos, é a certeza que o eleitor chega e dizer que votou em tal pessoa, o voto foi para aquela pessoa. Eu não entenderei muito não. O Malafaia, tecnicamente, se comportou como um brilhante advogado aqui, apesar de ele não ser. Eleições de 22. A gente arrastava multidões pelo Brasil. Foi aqui no 7 de setembro, tinha mais gente do que agora. Fazíamos motocicletas pelo Brasil todo. São Paulo, segundo lá a Polícia Militar, está tendo 300 mil motos. Foi em Santa Catarina, foi em Mato Grosso, foi no Brasil todo. O agro estava quase 100% fechado conosco. Os cristãos, da mesma maneira. Nós tínhamos majorado com responsabilidade o Bolsa Família para R$600. Nós, com o Rogério Marinho presente aqui, levamos água para o Nordeste. A Tereza Cristina da Agricultura abriu comércio com o mundo todo. O Tarcísio, um orçamento pequeno, cresceu com sua competência
e atender o Brasil em obras de infraestrutura. O nosso governo fez o seu trabalho. Por que perdeu a eleição? Por que perdeu a eleição? Será que a resposta está no inquérito 1361 secreto até hoje? Eu cometo um crime. Tranquilo. Se a Rede Globo de televisão me convidar para, a exemplo de que tive no Front agora, 3 horas ao vivo. Rede Globo, 3 horas ao vivo. Vocês perguntem o que bem entender. Eu quero 30 minutos para falar do Brasil. Mas pergunte o que bem entender. E eu abro esse inquérito secreto ao vivo na TV Globo. Não sei se meus advogados conseguiram esse inquérito. Mas que a divulgação do inquérito foi o início do golpe, o povo tem que saber o que está nesse inquérito. Todos os inquéritos de Alexandre de Moraes são confidenciais, secretos. Ninguém pode saber de nada que está ali. Ele começou a investigar o presidente da República em julho de 21. A PF não pode investigar o presidente. E não tinha um fato definido. Era um inquérito secreto, originado daquele outro do fim do mundo. Nos acompanhava 24 horas por dia. O que eles queriam com isso? Minar a presidência da República. Não queriam que a gente continuasse. E houve sim mão pesada do Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 22. Por exemplo, segundo decisão dele, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto. Eu não podia botar a imagem do Lula defendendo ladrões de celular, dizendo que isso era para tomar uma cervejinha. Eu não podia mostrar a imagem do Lula com ditadores do mundo todo. Eu não pude mostrar o Lula em 2009 no Irã defendendo o enriquecimento de urânio para aquele país e o Lula dizendo que era para fins pacíficos. E nós sabemos, o Irã sempre quis e vai varrer Israel do mapa. Eu não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Eu não pude mostrar imagens do cortejo fúnebre da rainha da Inglaterra. Eu não pude mostrar trechos das minhas falas por ocasião da ONU. Ele fez uma campanha para menores de 16 e 17 anos tirar título. E essa garotada dessa faixa etária, a tendência é sempre votar na esquerda. Mais de 4 milhões de votos aí. Pelo menos 2 milhões para o outro lado. Nos foi retirado 1,5 milhão de inserções de rádio por ocasião das eleições. O outro lado podia fazer tudo. Me chamava de misógino, de fascista, de nazista, até de pedófilo os caras me chamavam. De assassino da Marielle Franco. Podia tudo. E nós vimos de uma pandemia e de uma guerra. E nós demos tudo pelo Brasil. Se não fosse a excelente qualidade dos meus ministros e meus assessores, o Brasil tinha afundado na economia. Mas foi diferente. Atendemos os mais humildes no auxílio emergencial. Compramos 600 milhões de doses de vacina para quem quis tomar. Não exigi de ninguém. Não cobrei cartão vacinal. E o mundo está vendo agora o que foi aquele período, em especial o relatório do Congresso americano
de 500 páginas sobre o assunto. A verdade dói e pode tardar, mas ela não falha. Essas pessoas que estão presas, homens e mulheres, idosos, jovens mães, esse é o motivo desse nosso encontro aqui hoje em Copacabana. Mas o que eles querem no final das contas? Como o ministro disse há pouco tempo, nós derrotamos o bolsonarismo. O que eles querem? Como viram que a questão da inelegibilidade dá para se alterar. Afinal de contas, me tornaram inelegível por quê? Pegaram dinheiro na minha cueca? Alguma caixa de dinheiro no meu apartamento? Algum desfalque estatal? Porque me reuni com embaixadores. E a outra, porque subiram o carro de som do Ciro Malafaia. A primeira, abuso de poder político. Não ganhei nenhum voto com aquilo. A outra, abuso de poder econômico. Não gastei nenhum centavo com isso também. O que eles querem? É uma condenação. Se é 17 anos das pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado deles. Infelizmente, quem pré-julga e julga e faz maldade contra o povo, não posso estar do lado dessas pessoas. Escolhi o lado mais difícil, o lado do meu povo brasileiro. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se algo na covardia acontecer comigo, continue lutando. O que eles querem aqui no Brasil é fazer igual a Venezuela. Lá foi implementado o voto impresso por pressão do governo Biden. E a primeira vez que teve eleições com voto impresso lá na Venezuela, o que aconteceu? Primeiro, o Maduro tirou da sua frente a sua oposição. Tornou Maria Corina e Capriles inelegíveis por 15 anos. Com a acusação, atos antidemocráticos. Alguma semelhança com o Brasil? Toda! Quando eles querem me tirar por uma condenação, já que a inelegibilidade está ameaçada para eles, inventam uma historinha de golpe. Que golpe é esse que eu tenho que provar que não dei? E tem que ser o contrário. Eles têm que provar que eu tentei. Queria dizer que o golpe começou no dia 29 de julho de 21 e terminou no dia 8 de janeiro de 23. Ninguém engole essa história. E só não foi perfeito essa historinha de golpe para eles, porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe, morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo. Afinal, o Brasil é um país fantástico. Mas isso aqui é uma merda! Desculpem o pessoal lá de Israel. Aqui é a terra prometida. Aqui é a terra de Deus. Aqui temos gente do mundo todo. E não vai ser uma pessoa que vai nos derrotar, que vai nos intimidar. E agora, indo para o encerramento. Senhores deputados federais,
senhores senadores, parte presente aqui. Nós temos um compromisso que está no coração de qualquer um de vocês. É buscar anistia aos nossos irmãos e irmãs que estão presos nesse momento. Não podemos entender que continuemos tendo órfãos de pais vivos pelo Brasil. Não existe maldade maior do que essa. Hoje, o levantamento, já temos votos suficientes. Como disse aqui, o voluntário, lá de Sergipe, que é o relator dessa proposta. E também o sócio de Petista da Zona Sul querendo passar no meio da multidão. Nós seremos vitoriosos. Olha a elite petista aqui, ó, querendo brigar aqui, ó. Aparecer a justiça, senão porque não tem poder que existe para isso, pelo poder legislativo, que até o Lula vence. Nós derrubaremos o veto. Agora, por que a esquerda está com para que eles, ao longo da história, sempre foram beneficiados da anistia? Como disse há pouco tempo, editorial do jornal do Estado de São Paulo. Se tirar das mãos do PT a falsa bandeira de defesa da democracia, o PT não existe. Não tem o que apresentar para vocês. Nem para alimentar o pobre, que eles sempre disseram que a nossa meta é dar comida para o pobre, e isso tem mais. Pesquisa, acredite ou não, lá do Rio Grande do Norte, eu estou na frente do Lula. Indo para o encerramento, façamos comparações. Compara o nosso governo de poucos anos com o atual. Dá para comparar. Dá para comparar. Na infraestrutura, o atual ministro do PT, o Tarcísio de Freitas. Dá para comparar aquele ministro taradão, quem diria, ministro dos direitos humanos. Dá para comparar o taradão com a Damares. Dá para comparar o atual ministro da Agricultura, que está fazendo o preço explodir pelo Brasil, com a Tereza Cristina. A economia, dá para comparar o Haddad com o Paulo Guedes. Dá para comparar Janja com a Michele. Nada dá para fazer comparação com esse governo. E a gente se pergunta o tempo todo: quem tirou esse cara da cadeia? Quem anulou os julgamentos? Quem trabalhou no escurinho do cinema para colocá-lo na presidência da República? Esses que fizeram esse trabalho dizem: salvamos a democracia. Essa democracia que está vivendo com prisão de inocentes, com tortura em cima de depoentes, com ameaça de censurar as mídias sociais. Sem liberdade de expressão não tem democracia. O trabalho não é fácil. Alguns querem rapidez. Mas creio que o que está acontecendo vai servir de musculatura para todos, para que nós brevemente possamos dizer aqui no Brasil: eu vivo num país democrático. E quem tem que dizer o que pode ou não ser feito no Brasil é o povo brasileiro. Nós somos escravos da vontade de vocês.
Sempre digo, ninguém tem o que nós temos. O que está errado? Onde erramos? Escolha. Escolha. Qual deveria ser, politicamente falando, a melhor região do Brasil? A mais próspera, a com mais igualdade, com mais oportunidade, com mais amor. Tinha que ser respeitosamente o nosso Nordeste. E por que não é? Não é porque o PT está há 20 anos lá, roubando o nordestino, sonegando educação para ele. Os estados com maior índice de violência, infelizmente, é o Nordeste. E aqui comigo, para o presidente, os 2 melhores, os 3 melhores em índice de violência: Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo. Mas, meus amigos, meus irmãos do Rio de Janeiro, eu só tenho a agradecer a vocês. Desde que vocês acolheram esse jovem garoto caipira em 73, lá em Resende, na Academia Militar. Jamais eu esperava que a minha vida acontecesse tudo isso, bem como jamais esperava que na minha vida ele colocasse ao meu lado pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, patriotas, que têm Deus no coração. O meu ciclo vai se esgotar um dia, mas nós estamos deixando muitas pessoas capazes de me substituir no futuro. Por lá de lá não tem nenhuma liderança. Por lá de lá não tem o que falar para se apresentar junto a vocês. Nós acreditamos no futuro do nosso Brasil. E o último ato aqui, esta senhora que está do meu lado e as suas 2 filhas. Aqui é a viúva do casal. Ao seu lado aqui as 2 filhas. Uma família que está aqui tendo em vista a decisão de alguém que devia usar sua caneta para fazer justiça, por 3 vezes negou a liberdade do castigo para ser tratado condignamente. O casal acabou falecendo dentro do presídio de Brasília. É inadmissível isso daí. E por uma questão pessoal, luta pelo poder. Eles não derrotaram, nem derrotarão o bolsonarismo. Não derrotaram e nem derrotarão aqueles que defendem Deus, pátria, família e liberdade. Nós estamos mais fortes. E peço a vocês, por ocasião das eleições do ano que vem, me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo os destinos do nosso Brasil. Deixo claro aqui, esse 50% aqui, Mauro Mendes e Tarcísio. Não é PL não, tem gente boa em todos os partidos. Eu, inclusive, há poucos dias, tinha um velho problema, resolvi o Kassab em São Paulo. Ali também fala bem pra Ele está ao nosso lado, com a sua bancada, para aprovar a anistia em Brasília. Todos os partidos estão vivos. A população cada vez mais está consciente da maldade que foi, que está sendo os presos de hoje de janeiro.
vai ser uma data para ser esquecida para Parece sempre. ele apareceu. As marcas perdurarão para sempre, mas uma data vai ser esquecida. Ou conhecida Agora foi. por Foi. uma minoria Ah, bem. que, usando o poder da sua caneta, tentou jogar o Brasil nos braços de uma ditadura. Vocês sabem como ela começa e como ela termina. Ainda dá tempo. O Brasil precisa de cada um de vocês. No próximo dia 6, estaremos na Paulista, em São Paulo. Depois iremos para o Nordeste. Talvez a Aracaju. O deputado relator. E assim nós vamos tendo força. E com a verdade ao nosso lado. Vamos mostrando que o Brasil tem sim de verdade. E dizer aqueles que não gostam de mim, lá de Brasília. Eleições sem Bolsonaro é negar a democracia no Brasil. Se eu sou tão ruim assim, me derrote. E uma esperança para nós. Voto impresso. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião das eleições do ano que vem, será um tribunal isento, Impresso é da prova. diferente daquele que conduziu as eleições em 2022. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a Deus pela minha segunda vida. Obrigado a esse povo maravilhoso que cada vez mais se interessa por política, que cada vez mais vale valores e princípios. Por esse povo que vai estar mudando o destino do nosso Brasil. Muito obrigado. Brasil, acima de tudo! Todo mundo cantando junto, vamos lá! Volta, volta! Todo mundo se manifestando, balançando suas bandeiras, acenando. Obrigado pela sua presença. Vamos lutar pela democracia, pelo nosso Estado de Direito. Vamos lutar pelo nosso povo, juntos, unidos, em uma só canção, em um só coração, uma só emoção, juntos, um só pensamento. Anistia já! Vamos mostrar a força do povo brasileiro. Agradecer à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, à Guarda Municipal, agradecer ao Corpo de Bombeiros, enfermeiros, paramédicos, ambulância de plantão, todos que lutaram em prol dessa democracia, essa linda festa. Tá acabando o evento, vou parar a transmissão, porque preciso beber uma água, tô várias horas sem beber água aqui filmando. O nosso Brasil merece. Valeu, se gostou deixa um like, se inscreva no canal do YouTube, do X.
Instagram. Valeu, valeu, valeu.